tarde a todos. Obrigada pela presença aqui no segundo Viver de Escrever do Instituto Estação das Letras. Queria dizer a vocês da nossa alegria, né, de recebê-los aqui no Instituto e dizer que também da alegria de receber aqui esses dois convidados do Instituto para falar sobre publicação, autopublicação. São eles a Laura Grossman, da KDP Amazon, e o Alexandre Brandão, escritor, contista, poeta, cronista, tem o blog No Osso, para quem quiser acessar, é um blog diário de notícias de literatura, em que ele analisa livros, comenta, publica autores novos, faz um trabalho fantástico no blog No Osso. Exatamente, no blog, no osso, né, Alexandre? Tá? Então, eu vou começar, né, passando a palavra para o Alexandre, para ele, enfim, abrir os trabalhos, e a Laura Grossman é que vai, digamos, abordar este assunto, que é um assunto que interessa a todos os autores, novos autores, né, e todos os autores que desejam ter seu trabalho publicado, né, como para começar, né, nessa estrada que às vezes é um pouco árdua, mas que é um trabalho que precisa ser feito, né? Então, vou passar a palavra para o Alexandre e logo a seguir a Laura assume o comando da tarde. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço, Suzana. Eu já falei em off, mas eu vou repetir. Maravilhoso o que está acontecendo aqui hoje, no sábado, esse encontro, né, que o Instituto, né, Instituto Estação das Letras, está proporcionando, é uma verdadeira festa literária. E é incrível, né, a gente com a pandemia aí sofrendo para burro, mas isso a internet conseguiu, né, que a gente possa fazer esses encontros virtuais que sejam, mas são encontros que talvez reúnam muito mais gente do que a gente poderia se fizesse presencial, né? Eu vejo, tem hora aqui que tem 70 pessoas, tem não sei quantas pessoas, é muita gente que está acompanhando. Então, parabéns, as mesas são lindas, e a gente vai, então, falar aqui sobre autopublicação. A Laura Grossman, ela é gerente de autopublicação da Amazon, a plataforma KDP, que a gente vai falar bastante sobre ela, e ela é formada em administração na USP, tem um MBA em Book Publishing pela Casa Educação, passou por muitas empresas de tecnologia editora, e em 2017 ela recebeu o prêmio de Jovens Talentos. E, assim como nós, ela é apaixonada do mundo dos livros, da literatura e dos autores. Então, é uma pessoa ótima para estar aqui com a gente. Eu já falei um pouquinho com a Laura, a ideia é levar essa conversa em 3 momentos. O primeiro deles, depois eu falo dos outros 2, é que ela explique um pouco para a gente o que é essa ferramenta, essa plataforma KDP. Né? Acho que muitos de nós aqui não sabem exatamente o que é, como é que funciona, quais são as potencialidades, quais as dificuldades para um leigo, uma pessoa que tem pouca intimidade com o mundo da tecnologia, para acessar e publicar. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Alexandre. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar, né, que é super gostoso passar um sábado assim, falando de livros e escrita. Eu acho que eu concordo, é super gostoso mesmo. Então, bom, estamos aqui para falar de KDP, que eu acho que é uma boa alternativa para quem é escritor já, ou quer ser escritor e está procurando um jeito de publicar seus livros, né? E o KDP é uma ferramenta que viabiliza justamente isso, né? Então, de novo, queria agradecer a Suzana e ao Yael também pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E eu peço desculpas também por antecedência, que vai ter uns latidos no fundo, que meus cachorros estão agitados hoje. Mas tudo bem, a gente leva. Mas, bom, vamos lá, vamos falar sobre o KDP, né? Então, o KDP é uma ferramenta da Amazon para publicação direta dos livros dentro do site. É uma ferramenta 100% independente, né? Ou seja, o autor define tudo do livro dele, desde o manuscrito e
que é, obviamente, o que o autor já faz, até a capa, a sinopse, o preço, tudo isso. E quando ele vender esse livro vai ficar disponível para venda dentro da Amazon, e quando ele fica disponível para venda e um cliente compra esse livro, o autor vai receber o royalty da venda desse livro, né? Então, ele recebe até 70% dos direitos autorais para cada venda de livro, que é um royalty relativamente alto, né? Dependendo do preço que ele coloca. E ele também tem a oportunidade de, assim, se comunicar com todos os clientes que estão dentro da Amazon, né? Isso desde... vou falar especificamente, né, divulgando para a sua base próxima e entrando mesmo dentro das ferramentas que a própria Amazon divulga, ela vai começar a recomendar para a gente que tem gosto parecido, vai começar a colocar dentro dos impulsionamentos de marketing que a gente tem, e tudo isso fica muito por conta é responsabilidade do autor também, né? O autor também é muito responsável por se divulgar e fazer com que o livro chegue a mais pessoas e, com isso, ganhar mais relevância dentro do site. Ele também consegue entrar dentro do Kindle Unlimited, né, que é a nossa assinatura, não sei se todo mundo aqui conhece, mas a gente tem o Kindle Unlimited, é a assinatura de livros digitais da Amazon, né? Então, o cliente paga R$19,90 por mês e tem acesso a milhões de livros que estão à disposição para ele fazer o empréstimo. E o autor KDP também consegue entrar no Kindle Unlimited e deixar o livro dele disponível para todos esses clientes que já assinam o Kindle Unlimited. E ele também ganha com esses empréstimos, né? Então, conforme os clientes pegarem esses livros emprestados, ele vai ganhar por página lida. Então, ele consegue, assim, a gente tem um método, depois eu posso entrar mais no detalhe disso, né? Mas eu quero dar um panorama geral do KDP primeiro. E ele consegue ganhar por cada página lida que ele tiver, e também com isso é uma ferramenta de marketing super forte, né? Porque ele consegue chegar em muito mais gente, as pessoas que já assinam o livro têm muito menos barreira para comprar esse livro novo, de um autor novo que está se lançando agora. E é um jeito também que a gente sempre recomenda aos autores para usar para o próprio marketing pessoal, né? Então, falando bem rapidamente do KDP, eu acho que é isso, mas eu vou falar agora um pouquinho também acho que a Alexandra até comentou, né? Se é fácil ou não é, como que funciona, né? Para subir o livro. E, essencialmente, assim, acho que fácil é uma palavra relativo, né? Eu acho que para quem está, assim, para mim, que vejo isso todo dia, né? Não é muito complicado. Para quem está começando agora, tem algumas coisas que a pessoa precisa entender de como o KDP funciona, e eu acho que entendendo isso fica muito mais fácil de colocar o livro no ar. Então, essencialmente, quando você coloca o seu livro no KDP, você vai se cadastrar lá. Aliás, o site do KDP é kdp.amazon.com.br, tá? Depois eu posso repetir, posso até mandar no chat aqui para quem já quiser ir fuçando. O site, ele vai ser, essencialmente, é simples, você vai se cadastrar lá, colocar seu e-mail, criar senha e criar sua conta. E aí, depois disso, assim, colocando as informações da conta, assim, você vai colocar a informação de conta bancária, que é para onde a gente vai pagar os royalties, vai colocar a informação de endereço, vai colocar esse tipo de coisa que é de uma conta mesmo, né, criando essa conta. E aí, a partir disso, você já está liberado para publicar seu livro. E é importante a gente dizer também, né, do KDP, que os livros, assim, qualquer um pode publicar, tá? Não tem nenhuma barreira editorial, por assim dizer, que a gente vai ler esses livros e falar, esse daqui a gente está interessado em colocar no site, esse não. Virtualmente, qualquer pessoa pode publicar o livro lá, contanto que esteja de acordo com as nossas diretrizes de conteúdo. Então, essas diretrizes de conteúdo vão entrar uma série de coisas, mais específicas, assim, mais especialmente, assim, que eu acho que vale comentar, é que são coisas, assim, de lei mesmo, né? Então, assim, obviamente não vamos deixar ninguém que esteja plagiando um conteúdo, então isso vai ser barrado, ou então um livro que esteja fazendo propaganda enganosa, alguma coisa assim. Então, a gente tem essas diretrizes de conteúdo. Se o livro estiver de acordo com elas, em até 72 horas ele vai estar disponível no site para venda. E esse site que eu digo, assim, a gente tem, o autor pode colocar em qualquer site da Amazon que ele quiser. Então, a gente tem as Amazons ao redor do mundo, né? Então, aqui no Brasil, amazon.com.br, mas a gente também tem amazon.com, tem Amazon na Europa, vários países, no Japão, enfim. O autor que se publica no KDP pode escolher se ele quer estar em todas essas lojas ou se ele quer estar em lojas específicas. E aí, com cada venda de cada local desses, ele vai ganhar o royalty na moeda do lugar que ele escolheu. Então, a partir desse momento, né, ele consegue cadastrar esse livro. Para cadastrar esse livro, são 3 etapas. Então, a primeira etapa vai ser os metadados do livro, né? Então, o metadado, para quem não está familiarizado com o e-book e quem não está tanto nesse mundo, é essencialmente
os dados do livro que vão aparecer na página do livro da Amazon. Então, quando o cliente entra lá e vê a sinopse, vai ver o nome do autor, vai ver se o livro é sério ou não é. Então, todas essas informações que estão lá listadas na página de detalhe do livro são essa primeira etapa de metadados. Então, o autor vai falar qual que é o nome do livro, qual que é o nome dele, né? Assim, se for pseudônimo nesse momento que o autor vai colocar o pseudônimo. Enfim, colocar as palavras-chave, que também são muito importantes, a gente sempre bate nessa tecla, né? A palavra-chave é dos recursos que o autor tem para facilitar ao leitor que chegue no livro dele. Então, usando as palavras-chave certas para que o leitor que está procurando esse tema e esse assunto consiga achar um autor novo e uma coisa que não seja necessariamente baseada no comportamento de compra dele até então. Então, ele vai colocar essas palavras-chave, ele vai colocar essas informações nessa primeira etapa, e aí ele segue para a próxima etapa, que é a etapa do manuscrito mesmo, né? Então, nessa segunda etapa, ele vai subir o manuscrito no sistema, e aí aqui o manuscrito, eu sempre gosto de mencionar que é super, assim, essa parte eu acho que é realmente simples, assim, porque o arquivo, a pessoa não precisa subir diagramado, ela não precisa subir um EPUB profissional. Um arquivo de Word já serve. Então, é só colocar lá o arquivo do Word do manuscrito dela, carregou no sistema, vai escolher a capa, né? Vai subir a capa. A gente tem a opção de um site que cria a capa para o autor, então se o autor não tiver a capa, ele pode criar lá, mas ele também pode colocar uma capa própria, se ele já tiver feito com capista, etc., ele pode colocar lá. E assim, aqui não é... Claro que o autor pode escolher o que faz mais sentido para ele, mas a gente sempre, assim, eu sempre comento, né, que eu acho que é também importante que o autor saiba quantidade de livros disponíveis que a gente tem dentro da Amazon, né? Então é importante também saber que, assim, a capa é a primeira coisa que o leitor vai ver, né? É óbvio que tem que chamar atenção. Se você tiver recurso, vale a pena investir numa capa que vai chamar mais atenção, que esteja em linha com a linha editorial do seu livro e etc. Então, sempre vale, assim, claro, é 100% gratuito o KDP, ninguém precisa pagar nada, mas se você tiver recurso, eu acho que acaba ajudando o próprio autor mais para frente. E aí o autor pode definir, depois de colocar a capa, ele vai definir se ele quer fazer pré-venda ou não. Então, se ele vai colocar o livro mais para vender, lançar mais para frente e fazer um marketing em cima disso por um tempo, ou se ele vai lançar na hora, né? E lançar na hora é assim que for aprovado, vai lançar. E aí, depois disso, ele vai para a última etapa, que é a definição de preço e quais territórios que ele vai vender. Então, quando ele coloca quando ele chega nessa etapa, ele vai escolher se ele vai ser um livro exclusivo do KDP ou não. E aí entra aquela parte que eu falei do Kindle Unlimited, etc. São benefícios para quem é um livro digital exclusivo da Amazon, né? A gente chama KDP Select, nosso programa para livro exclusivo digital. Então, se o autor estiver dentro do KDP Select, ele entra automaticamente dentro do Kindle Unlimited, né? E tem essa remuneração por página lida que eu já tinha comentado. E, além disso, ele também tem a oportunidade de ganhar os 70% de royalties, né? Então, para ele ganhar 70%, ele precisa estar dentro do KDP Select e ele também precisa estar numa faixa de preço de R$ 5,99 até R$ 24,99. Então, ele estando nisso, ele vai ganhar até 70%, ele vai tirar um pouquinho, que é o custo do delivery do livro, que é dependendo do tamanho do livro, né? Do arquivo. E aí, eu acho muito legal do KDP isso, que é muito transparente. Na hora que o autor entra nessa etapa e já coloca o que ele quer, ele vai escolher lá, são opçõezinhas que ele vai colocar na própria tela, ele vai falando, eu quero ser do KDP Select, eu quero estar no 70%, meu preço vai ser esse. E ele já vai calcular na hora para você quanto que você vai ganhar com cada venda de livro. E já vai falar para você, olha, você vai ganhar isso com esse livro ou não. Ou aí você pode mudar se você achar pouco, se você achar muito, enfim. Isso o próprio autor define. E aí, depois disso, o autor vai seguir, né? Vai falar assim, estou de acordo com os termos e condições, né? Que volta às diretrizes de conteúdo que eu comentei. E a partir disso, o livro já vai para análise, e aí até 72 horas depois ele já vai estar disponível no site para venda, e qualquer cliente já pode comprar. Então, é um processo bem simples, né? Rápido, e disponibiliza muitas oportunidades para quem está começando, né? Claro que não é fácil, tá? Não vou nem mentir aqui, não é uma coisa assim de vou publicar hoje, amanhã eu já sou um best-seller. Não acho que seja... Não, a gente tem alguns casos até que aconteceram isso, assim, mas acho que são mais raros do que, de fato, o usual. Então, o que eu acho que é muito importante do autor lembrar é que o fato de ser um autor independente, né, e assim, boa parte dos casos, nossos autores que estão no KDP são, é que muito da responsabilidade de divulgação do livro e de fazer com que esse livro chegue aos seus leitores é do próprio autor. Então,
Claro que a Amazon, como eu disse, né, tem o algoritmo da Amazon, tem uma série de coisas que a Amazon vai fazer para que esse livro consiga chegar a mais gente que tem interesse, mas no fim do dia é um algoritmo, né? Então, assim, para ele entender que o livro é relevante para tal pessoa, ele precisa entender que o livro é relevante. E isso vai vir com venda de livro, visualização de livro, as pessoas baixarem esse livro. A gente também tem dentro do KDP Select um recurso que é deixar o livro gratuito por 5 dias. Então, isso também é outra ferramenta de marketing que o autor também consegue usar, deixar ele gratuito para fazer com que mais pessoas leiam, ganhem relevância e aí, assim, consiga entrar nos mais vendidos. Então, assim, é uma série de coisas que dá para fazer, mas eu acho que o processo em si de publicação é, sim, simples e a pessoa, qualquer um consegue fazer, né? Então, assim, criar a conta e colocar o livro no ar é um processo bem tranquilo e acho que viabiliza o autor independente, ou que eu já tenho um livro que quer publicar, ou que ainda não está trabalhando em um livro, publicar esse livro e ganhar dinheiro com isso, né? Então, essencialmente, eu acho que é isso que é o KDP. Não sei se eu falei muito ou pouco, mas enfim, eu acho que explicando rapidamente é isso que me veio à cabeça. Não, eu acho que tá bem razoável para uma ideia geral. Vou te perguntar umas coisas, assim, detalhes sobre isso. 3 coisas que me ocorreram aqui. Uma, esses livros eles têm ISBN? Não é obrigatório, mas a gente tem um espaço para colocar se o autor estiver. Então, isso para Mas e-book, é o tá? próprio autor é que O tem próprio que autor precisa providenciar. fazer o ISBN, isso ele pode colocar esse ISBN lá. Caso ele não tenha o ISBN, ou não consiga na hora, ou queira fazer isso, assim, ele pode. Isso eu acho que é importante que eu não falei. O autor sempre, o e-book é totalmente editável. Então, assim, qualquer coisa que o autor queira colocar depois, mexer o manuscrito, achou erro de gramática, quer mudar a capa, quer fazer qualquer coisa, ele consegue. Inclusive o ISBN. Então, quero lançar meu livro agora, e aí eu vou colocar o ISBN depois, porque ele não saiu ainda, ele pode editar lá e incluir o ISBN. Não é automático, mas a gente tem, assim, dentro do sistema, ele vai ser alocado um código, né, que a gente chama de ASIN, que é o código dele dentro da Amazon. Então, isso para a gente já é suficiente para a gente estabelecer que esse livro é desse autor e que os direitos são dele. Então, não é obrigatório, respondendo a sua pergunta. Tá. Uma outra coisa, em termos da diagramação do livro, isso é meio automático? O autor ele pode escolher uma fonte, ele pode escolher alguma coisa, ou isso é dado? Ele pode, mas eu acho que o grande lance, assim, que é importante o autor lembrar é que a gente está falando de livro digital. Então, o livro digital, ele precisa ser um arquivo fluido, justamente porque o leitor vai escolher o que ele prefere. Então, é diferente do físico, né, que é fixo, né, ele precisa estar fixo na página para a gente conseguir imprimir. O digital, se o leitor vai ler no celular, pelo aplicativo do Kindle, ou no próprio Kindle e-reader, né, o aparelhinho, ou se ele tem alguma dificuldade visual, ele vai usar algum recurso que o próprio aparelho tem para facilitar a leitura, e ele vai inverter as cores, ou ele vai aumentar o tamanho da letra, etc. Então, isso é muito relativo, o próprio leitor vai escolher. Por isso que, na hora que o autor está subindo esse arquivo, ele pode escolher a letra, essa letra vai subir desse jeito, mas ele é um arquivo aberto. Então, o que vai acontecer quando chegar no leitor é que ele pode escolher outra letra, e ele vai ler nessa outra letra, e o próprio sistema vai diagramar isso para ele, né? Então ele vai levar em conta o que está lá no Word dele para fazer quebra de página, etc. Então por isso que eu digo que não precisa dessa diagramação super fixa do físico, né? Que assim, realmente, assim, por exemplo, PDF, a gente não recomenda que se faça na grande maioria dos casos, porque justamente por isso ele fica um arquivo fixo que não consegue ser lido, não consegue mudar a leitura dependendo da escolha do leitor. Então, o autor pode escolher sim, mas é o que eu disse, né? O leitor consegue mudar. Existe a possibilidade do livro ser impresso? Eu fazer uma compra daquele livro, mas pedir a versão impressa dele? Sim, então, a gente tem, na verdade, assim, aqui no Brasil não, né, oficialmente não, a gente tem um recurso que é a impressão sob demanda, né, que está disponível em alguns países da Amazon, de cabeça, assim, eu sei que tem disponível na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e aí o autor consegue colocar esse livro físico à venda, e aí tudo que eu disse agora, tanto de formatação do livro, quanto de edição, etc., não vale tanto para o físico, né, mas, assim, é possível. E a gente tem, junto com isso, assim, o que significa que ele está disponível lá nesses outros países é que o autor consegue, assim, se o leitor quiser comprar esse livro especificamente, entrar na Amazon.com, ele vai achar esse livro lá para vender. E a impressão sob demanda significa que ele só vai imprimir quando alguém comprar, né? Então não tem um estoque desse livro, ele vai imprimir assim que, tipo, eu entrei aqui na Amazon, comprei esse livro, aí eu dei um sinal para o sistema começar a impressão, ele vai imprimir e me mandar por correio. Isso
é o modelo de impressão sob demanda. O que a gente tem disponível aqui para o autor do Brasil, né, que aí, assim, beleza, mas, assim, tá nos Estados Unidos, vai ter que comprar em dólar, IOF, assim, péssimo, né? Não é a experiência que a gente quer para o leitor que está indo atrás desse livro, desse autor aqui no Brasil. O que a gente tem, no momento, disponível é a distribuição estendida. A distribuição estendida, essencialmente, é um compartilhamento de catálogo que a gente faz com terceiros, né, com parceiros terceiros, e um desses parceiros terceiros é uma distribuidora internacional que fornece para a Amazon do Brasil. Então, desse jeito meio triangulado, ele consegue ficar disponível aqui no Brasil em real. Então, o leitor consegue comprar esse livro, mas para o autor, é importante para o autor entender que não é que ele está fazendo aqui no Brasil, ele está fazendo nos Estados Unidos, e aí uma outra loja está importando aqui para o Brasil. Então, ele vai receber esse royalty em dólar, e ele vai receber o royalty um pouquinho diferente também do que ele receberia se fosse direto. Porque como tem o vendedor parceiro no meio, né, a porcentagem de royalty que ele recebe reduz um pouquinho. Mas tá disponível. Inclusive, depois eu acho que eu coloco aqui no chat para vocês, no site a gente tem a seção de ajuda, que tem todas as informações sobre tudo isso que eu falei, né? Tanto do físico quanto do digital. Então, acho que para quem tem interesse no livro físico, vale a pena dar uma lida nessa parte, porque aí realmente facilita a vida do autor, mas tem essa questão de ser em dólar, né? É um pouquinho menos óbvio, por assim dizer, que nem é com o digital, que é mais rápido e é em real. Mas assim, só uma curiosidade, seria possível fazer isso no Brasil também, né? A gente tem gráficas que fazem... Impressão sob demanda? Com certeza, com certeza. E assim, a gente espera que no futuro a gente consiga trazer, né, para os autores também. Com certeza queremos, mas no momento que temos disponível é isso. Agora, Laura, você falou aí dos royalties que vai ser até 70%, né? Isso tem a ver com as vendas também? Quanto mais vende, maior é o royalty, ou não? Ou uma outra... O royalty é o mesmo, né? O royalty ele vai ser definido pelo preço de capa que o autor colocar lá, tá, né? Então, se ele... Exato. Então, assim, supondo que o meu livro custa R$10 e ele está no KDP Select, eu vou, só para termos de explicação aqui, eu vou tirar a parte lá do custo de entrega. Então, para cada livro que eu vender, eu vou receber R$7, né? Vai ser, sei lá, supondo que seja um livro... Geralmente, boa parte dos livros de ficção são super levinhos, então ele tira alguns centavos, assim, desse custo de entrega. Então, seria, sei lá, R$6,96, assim, para cada venda que eu fizer. Quanto mais vendas eu fizer, maior isso vai ser. Então, se eu vender 100 livros, eu vou ganhar R$696. E aí ele vai, assim, outra coisa muito boa, né, da ferramenta é que o autor consegue ver isso na hora, né? A gente tem uma aba lá que é de relatórios e ela mostra na hora quanto, assim, o real time, né? Tipo, se vendeu agora no site, já aparece essa venda lá para ele consegue ver quanto ele vendeu, quanto ele vai ganhar no final desse mês, quando que o pagamento está previsto. Então, ele já consegue ver isso, ele consegue ver o histórico de pagamentos dele, o histórico de vendas dele também. Então, ele já consegue ter acesso a todas essas informações e o pagamento é a cada 60 dias. Então, o que vendeu hoje, por exemplo, a gente está no dia 25 de setembro. Então, o pagamento de uma venda de hoje seria em novembro já. Então, já fica bem acessível para esse autor, ele já sabe quanto que ele vai ganhar em novembro. E no finalzinho de novembro, ele vai receber um e-mail falando, olha, a gente está preparando seu royalty, você vai receber o pagamento em breve. Agora, pensando já numa segunda linha aí de curiosidades minhas, assim, conta um pouco para a gente como é que surgiu o KDP, assim, Claro. Alguns casos de sucesso, não só lá fora, mas aqui no Brasil se existe casos. Claro, casos não, a gente tem vários, né? A gente é super, super relevante, né? Mas acho que, bom, o KDP, a ferramenta surgiu nos Estados Unidos em 2007, se não me engano. Ela veio muito por conta dessa, não sei se, bom, até falar, né? A Amazon tem muito, especialmente nesse lado do Kindle, né? Eu acho que a grande missão é tornar a literatura acessível e rápida para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Então, que você consiga ler qualquer livro que você queira, em qualquer lugar do mundo que você estiver, em até 60 segundos. Então, você conseguir baixar esse livro. O KDP veio muito com essa missão de facilitar essa ponte entre o autor e o leitor, né? Então, não é nem tanto assim, eu acho que tem muita gente que não tinha ou acesso à editora, ou não sabia como chegar, ou às vezes, assim,
tem uma série de coisas que estão envolvidas no meio, e a partir do momento que você disponibiliza um jeito de você chegar no seu leitor de uma maneira mais fácil, o leitor consegue achar mais conteúdo e o autor consegue chegar em mais gente, né? Ele consegue levar a obra dele para mais gente. Então, nos Estados Unidos surgiu muito com esse intuito, e aí, assim, cresceu bastante. A gente até teve casos de sucesso bem conhecidos mundialmente, né? Acho que até o Alexandre até comentou, né? Da E.L. James, dos 50 Tons de Cinza, foi um caso de que ela era KDP, e o livro estourou, e aí a partir disso ela começou a fazer sucesso, aí teve contrato com a editora, e aí hoje em dia é o fenômeno que é. A Rupi Kaur, né, também era KDP, também estourou, também foi contratada por causa disso. Então, assim, a gente tem esses casos globais, e no Brasil a gente começou a operação em 2012, no finalzinho de 2012, quando o Kindle veio para o Brasil, e desde então a gente tem muitos autores também que conseguiram se fazer com isso, né? Depois eu posso até dar uma respondida aqui nas perguntas, que eu vi que tem algumas coisas que são específicas, bem técnicas, né, de KDP, mas dá para ir falando. Mas uma das coisas bem boas também do KDP, que perguntaram aqui, que é se tem um contrato, né, se você fica amarrado nesse contrato, ou se você pode fazer híbrido e afins. O KDP não tem um contrato de cessão de direitos autorais, tá? Basicamente, você é livre para tirar o seu livro de lá quando você quiser. Você continua sendo dono dos direitos autorais em todos os momentos. Então, se você quiser tirar o livro do ar, você pode. Se você quiser colocar mais livros, você pode. Se você quiser fazer um contrato híbrido, você pode também. Então, colocar o e-book à venda lá no KDP e colocar o físico à venda com uma editora, ou colocar, colocar os dois juntos por um tempo e aí depois tirar o físico, colocar na editora e deixar lá o e-book. O autor pode fazer tudo isso, né? Então, a gente tem vários casos hoje, casos de sucesso de autores do Brasil, que fizeram justamente isso, né? Eles conseguiram construir a marca deles de autor, construir o nome deles de autor muito com o KDP, né? Eles conseguiram, assim, por muito tempo estavam entre os mais vendidos, etc. Então, a gente tem nomes, assim, sei lá, Nana Pavoli, que foi para várias editoras diferentes, já teve contrato de filme, de adaptação audiovisual fechada com a Globo, etc. É um nome que está desde 2013 com a gente. Um monte de livro de sucesso. A gente teve a Pepper, FML Pepper também, que foi outra, que começou junto com o KDP, ela já publicava no KDP nos Estados Unidos, se não me engano, e quando a gente lançou no Brasil, ela já tinha os livros. Foi por muito tempo, ficou entre os mais vendidos de romance jovem adulto, e também conseguiu fechar com editoras pequenas e grandes e fazer esse contrato híbrido, que ela também conseguiu fazer. Então, a gente tem vários casos desse tipo que o autor consegue aproveitar justamente essa parte de o direito ser dele. Tem vários que usam, inclusive, assim, alguns eles colocam no KDP, outros eles colocam com editora, outros eles vão fazendo pelo Wattpad, por exemplo, que é outra alternativa que o autor independente tem, que é para colocar o livro gratuito, né? Então, tem um engajamento um pouco diferente, né? Porque você está baseando na base de livros que é gratuito. Então, assim, o autor pode fazer o que ele quiser. A única coisa que ele precisa realmente se atentar é quando ele está no KDP Select, o e-book, né? Quando o e-book está no KDP Select, ele precisa estar exclusivo na Amazon. Então, se ele tiver disponível no Wattpad, por exemplo, ele travaria nesse momento. Ele fala, não pode, porque ele está disponível na internet em outro lugar. Mas, se ele tiver, assim, ele tirou do Wattpad e colocou na Amazon, não tem problema. Então, assim, a gente tem muitos desses casos assim, né? Eu até dei uma volta, mas, assim, eu acho que é muito legal, porque tem muitos casos, né? A gente tem muitos casos diferentes do que se adapta para cada autor. Dependendo da linha de cada autor, a gente vê casos diferentes desse tipo. E eu acho que isso é muito legal de se ver, porque eu falei, né? Tem alguns que são híbridos e funciona para esses que são híbridos. Tem outros que usam o KDP muito para vitrine mesmo, né? Então, coloca lá o livro, assim, autores que são, sei lá, agências literárias. A gente tem algumas agências literárias que publicam os livros no KDP para deixar o livro na frente ali, né? Para as pessoas conseguirem ver mais e ler mais desses autores. E aí usa isso justamente para trazer depois para uma editora e apresentar esse case, falar, olha, isso daqui deu certo para esse autor. A gente tem casos de autores, os próprios autores nossos que ganharam os prêmios, né? A gente tem o prêmio Kindle de literatura, que eu acho que a gente até pode conversar mais para frente, né? Acho que o Alexandre até separou para a gente conversar, que a gente está na 6ª edição esse ano e a gente tem os autores vencedores que, assim, de vários casos, histórias diferentes, né? Inclusive, assim, a Eliana Cardoso foi uma que ganhou e, inclusive, participou de uma conversa aqui no IEL, também foi super boa. Ela já tinha histórico de romances publicados e já tinha passado por algumas casas editoriais e ganhou o prêmio Kindle. E a gente tem o caso da Bárbara Nonato, que era autora de primeira viagem, praticamente. Ela tinha livros independentes publicados, mas nunca tinha sido publicado por uma editora grande. E aí ela ganhou o prêmio e foi publicada pela Nova Fronteira.
Então, assim, a gente tem... E aí, depois, ela continuou publicando pelo KDP, e aí a gente tem casos de outros que ganharam relevância com isso, assim, e acharam editoras que faziam mais sentido, e eles foram para a editora. Então, assim, para a gente, eu acho que o importante do KDP assim, claro, né? Eu acho que é muito bom ter essa parte do autor independente, da chance desses autores fazerem, mas eu acho que muito mais do que isso, o importante é o seu livro estar disponível para o leitor, né? Então, o leitor conseguir achar sua obra e ela não ficar dentro da gaveta sem conseguir chegar num leitor que vai gostar disso, só porque você não tem onde colocar ou você não sabe como chegar nesse leitor, né? Então, seja por editora, seja pelo KDP, seja de algum outro jeito, o importante é que esse livro esteja disponível com a gente para o leitor conseguir encontrar e ler ele. Então, eu acho que tem muito essa parte, né, que é muito híbrida, assim, é bem relativa, acho que se aplica de jeitos diferentes para cada tipo de autor. Eu acho assim, hoje o autor, né, não só na KDP, mas mesmo eu, por exemplo, sou autor de editoras pequenas, hoje o autor virou um vendedor do livro, né? Não existe mais essa distância, né? O cara tem que batalhar pelo livro, tem que... Com certeza. Né? Agora, no caso da Amazon, aquilo ali é um mundo, né? Você está ali numa floresta, né? Cheio de gente, vários livros, 300 mil livros, sei lá quantos mil livros. Eu imagino que seja mais difícil, de certo aspecto. Existe algum serviço da Amazon, por exemplo, de aconselhamento para o autor, ou de fazer peças de publicidade, alguma coisa nesse sentido, da carreira do autor, não? Uhum. Da carreira do autor, a gente tem algumas coisas disponíveis. Eu vou falar que a gente tem disponível que o autor consegue fazer na Amazon Brasil hoje, né? Que a gente está sempre em evolução, né? A gente tem vários programas que estão disponíveis fora, que estão sendo trazidos para cá, e não tem data ainda, mas a gente espera algum dia conseguir trazer. Então, a gente não tem essencialmente um programa que ajude o autor, assim, numa parte de consultoria literária, isso a gente não tem disponível, mas a gente tem uma série de recursos que o autor consegue usar para fazer com que esse livro chegue a mais gente, né? Foi o que eu falei, né? Então, que o autor consiga dar visibilidade para esse livro dele dentro da base de clientes da Amazon. Então, aqui no Brasil hoje, né, a gente tem o que eu comentei, né, do preço gratuito, né? O autor consegue deixar, o autor que está dentro do KDP Select, desculpa, o livro que está dentro do KDP Select, o KDP Select é por livro, tá? Então, se o autor quiser testar um e para ver como é e o outro não, para deixar em outros lugares disponível, ele pode, é o livro que ele define. Então, dentro do KDP Select, ele tem esses 5 dias gratuitos, num o período de inscrição do KDP Select é 90 dias, né? Ele é autorrenovável, o autor pode tirar se ele quiser, né? Quando ele quiser, mas normalmente dura 90 dias. E aí, nesses 90 dias, ele pode deixar até 5 dias gratuito. Então, isso é uma das ferramentas que a gente realmente recomenda que o autor use. Dentro do KDP Select também, e aí disponível para Amazon.com e para Amazon do Reino Unido, o autor também consegue colocar o livro dele em promoção. Então, ele mesmo consegue promocionar o livro dele e falar, eu quero que custe tanto, mas fica só disponível na .com e na Amazon UK. Então, dá para usar se você tiver uma base lá, se fizer sentido e tal, se você tiver gente que esteja vendo seu livro lá. E a gente tem bastante casos que tem, tá? Assim, não é nada muito fora do normal. Tem gente lendo o livro em português em todos os lugares do mundo. Então, isso é realmente, assim, não é nada super restrito. Além disso, a gente tem também a parte de anúncio, né? Então, o anúncio que o autor mesmo pode... ele vai essencialmente investir uma parte, né, do royalty que ele está ganhando para aparecer em lugares mais relevantes na busca do cliente, etc. Então, isso também está disponível em alguns locais, mas não está disponível aqui no Brasil, mas o autor também consegue usar isso e já ir testando agora, assim, para ver como funciona, para ver se ele consegue alcançar esses autores fora. E a gente tem, assim, mais importante que tudo, que eu acho que é legal de mencionar, a gente tem um suporte que é muito forte, assim, então a gente tem tudo que o autor tiver de dúvida, assim, em termos de funcionamento da ferramenta e como publicar, e por que não está funcionando, o que não está, etc., ele pode entrar em contato com o suporte, né, pela própria ajuda lá que eu comentei, e eles respondem ou por telefone ou por e-mail e conseguem auxiliar nesse processo. Então, assim, tem bastante coisa. E outra coisa também que a gente tem aqui no Brasil é que a gente não é o autor que faz, mas a gente tem
promoções recorrentes que o meu time faz também, que a gente pega os livros, a gente vai ver o que a gente quer promocionar, o que não vai, a gente autoriza com os autores para ver se a gente consegue promocionar ou não, e a gente inclui várias promoções diferentes de marketing, né? Então, assim, dentro do mundo Kindle, a gente tem um monte de coisa de marketing acontecendo e a gente sempre vai incluir o máximo de autores KDP possível nisso. Então, a gente também pega essa parte. Agora tem uma gata aqui, gente. Mas tem cachorro e gatos aí? Cachorro e gato, tem 2 de cada, é uma festa aqui em casa. Pelo menos rato não se cria aí, né? Ainda. Olha só, tá chegando umas perguntas, eu vou fazer, depois a gente fala um pouco sobre o prêmio. Claro. Eu só peço desculpa se eu não falar o nome de todo mundo aqui, porque eu estou com os óculos meio ruins. Uma pessoa quer saber como é que é o pagamento quando se vende no exterior, né? Uhum. Que ela ouviu dizer que o autor recebe quando chega a $100 ou 100 euros. Uhum. É isso? Nesse caso, entra direto na conta? A pessoa tem que ter uma conta no exterior, imagino? Uhum. Então, a gente tem, na verdade, alguns jeitos de responder isso. Essencialmente, o que a gente recomenda, né? Eu acho que o jeito mais fácil do autor receber, na hora que você está cadastrando a sua conta no KDP, tem um dos campos que você tem para colocar lá, é o código BIC Swift do seu banco, que é essencialmente o código para transação internacional. Aí a pessoa vai lá, pergunta para o banco, a gente não aceita todos os bancos, a gente geralmente aceita os bancos que são físicos, tá? Então, banco digital, hoje em dia a gente não aceita pagamento para lá. Então, nesses físicos, acho que 99%, se não 100%, tem o código BIC Swift. A pessoa precisa procurar na internet, dá para achar, ela colocando lá, ele já habilita para essa transação internacional. Eu vou ficar devendo qual que é o limite mínimo para transferência, mas eu acho que para esse tipo de transação não tem limite mínimo. Eu vou confirmar depois, tá, gente? Desculpa, mas eu sei que esse limite é para, caso você não tenha esse código BIC Swift, ele vai emitir um cheque para esse autor e vai mandar esse cheque pelo correio, né? E o autor vai poder trocar num banco ou numa casa de câmbio. Esse sim, eu sei que o mínimo é $100. E aí ele vai esperar dar $100 para emitir esse cheque e mandar para esse autor. Então, bancos virtuais também tem BIC Swift, eu também acho que tem, mas é só para não falar que todos têm, aí alguém fala que o meu não tem, mas eu acho que todos têm que ter. Mas, enfim, o nosso problema, na verdade, é que a gente não consegue processar o pagamento para os bancos virtuais por enquanto, né? Então, a gente aceita os bancos, tem uma listinha lá de bancos que a gente aceita, e aí, nesse caso, assim, com esse código, a transferência é feita pelo próprio banco. Então, a pessoa vai receber, ele vai converter provavelmente no dia que estiver processando o pagamento, e ele vai receber na conta dele. Nos relatórios, né, lá no KDP, ele vai ver os relatórios, ele vai ver quanto que ele ganhou nas moedas de cada lugar. Então, supondo que ele vendeu, sei lá, 50 euros lá pela Europa e mais $70 nos Estados Unidos, ele vai aparecer uma linha, Amazon.com $70 e outra linha, Amazon.com.uk, 50 euros. UK não, né, que é Libra, mas sei lá, Amazon França, ele vai aparecer lá 50 euros. Então, toda essa parte, gente, eu recomendo bastante. Assim, a gente tem dentro do conteúdo de ajuda, a gente também tem a gente tem os artigos que são escritos, mas a gente tem alguns webinars gravados que tem todas as informações também, né, de como que é esse processo de pagamento, etc. Então, para quem tem interesse de saber mais a fundo de como que é feito esse pagamento, eu recomendo que assistam, porque tem muito mais detalhe que eu vou conseguir dar agora em pouco mais de 20 minutos. Então, acho que vale a pena. Aqui, agora tem 2 perguntas mais ligadas ao texto mesmo. Uma pessoa diz que ela tem um livro que tem epígrafes com poemas conhecidos de pessoa, que deve estar lá também, dado crédito do autor, se isso teria algum problema com a Amazon, nessa coisa de ser como é que se diz? Um plágio, né? Não é Não, ele tem um limite de... É que nem a... Ai, fugiu o nome agora. Quando a gente faz TCC, a gente tem que escrever no... É epígrafe, né? Isso, na BNT, que nem na BNT. Tem um limite, tem um jeito que você consegue fazer, que você consegue usar de citação. E também... obrigada, BNT. E também tem um limite de coisas que a gente consegue aceitar dentro do livro, né? É uma porcentagem e tal. Se tiver 100% parafraseando outro autor, provavelmente não vai ser aceito. Mas se tiver dentro de um contexto com epígrafe, etc., talvez seja. Então, acho que depende, é muito caso a caso, né? Esse livro, essas 72 horas que eu comentei, que é o tempo que o livro vai ser, que vai demorar para ele ser aprovado,
é justamente isso que vai ser analisado, né? Se ele está de acordo com nossas regras, se tem alguma coisa que não está. Se não estiver, o autor vai receber uma notificação por e-mail falando, olha, a gente precisa que você corrija isso, isso e isso, para ele poder ser publicado. E aí é caso a caso. Cada livro vai ter uma situação diferente. Caso ele não tenha nenhum problema, ele vai ser publicado automaticamente e o autor não vai receber nada desse tipo. Então, eu sugiro que, para essa pessoa, assim, tenta publicar, né, ver como é que faz isso, como eles vão responder, que provavelmente, assim, eu imagino que não tenha problema, mas, assim, como eu disse, cada um pode ter uma resposta diferente. Uma outra pessoa que pergunta se eu, por exemplo, lancei um livro em papel, não sei o que, eu posso lançar uma autopublicação? Sim, com certeza, com certeza. A gente, inclusive, recomenda. Na verdade, assim, quem tem os dois, tem já o livro diagramado para o físico, mesmo que não venda pelo Brasil diretamente, né, conforme que eu tinha explicado lá, distribuição estendida, a gente sabe hoje na Amazon que a conversão de um livro que tem os dois formatos é muito mais forte. Então, assim, se a pessoa tiver o e-book, já tiver o físico também para subir, a gente recomenda que coloque. Se só tiver o e-book ou tiver o físico por outro lugar e não queira subir na Amazon, quiser colocar só o e-book, também não tem problema nenhum. Inclusive, é importante, o que eu volto é sempre é importante esse livro estar disponível para os clientes, para os leitores, né? Então, é um jeito do leitor conseguir achar seu livro, conseguir comprar seu livro e você ser remunerado por isso, né? Então, assim, o importante mesmo é ele estar disponível lá para venda. E ele pode, assim, os dois são bem desvinculados. Se você já tem se você publicou o e-book e tem o físico, ele mesmo vai te dar essa opção lá no site, perguntando: você tem um físico, você quer publicar o físico agora? Se você quiser, eles dois já vão ficar vinculados na mesma página de detalhes de produto. Então, não sei se vocês já navegaram na Amazon, mas eles geralmente têm lá a capinha do livro, e aí do ladinho ele tem e-book Kindle ou livro de capa comum, e a pessoa pode escolher qual dos dois ela quer. Se você fizer pelo próprio KDP por lá, ele já vai vincular os dois juntos. Se você estiver vendendo via impressão sob demanda, ou você mesmo está fazendo como vendedor, etc., você também consegue vincular, mas aí você precisa entrar em contato com o suporte, pedir para a gente vincular, daí a própria Amazon vai vincular para você. Mas essa coisa de eu ter um livro, por exemplo, se eu tenho um livro que está com uma editora, né? Sei lá, eu tenho um livro que está sendo vendido físico por uma editora. Aí eu teria algum problema de lançar o e-book ou não? Aí Se depende você do meu tiver o contrato direito, exato. O contrato com direito a... autoral precisa ser do autor. Essa é uma das coisas que o autor até precisa assinar lá na hora que ele está lá publicando o livro, né? Ele vai falar, eu sou o dono dos direitos autorais, ou não, eu não sou o dono dos direitos autorais, é domínio público, ou alguma coisa assim. Então, se ele tiver, a editora tiver com os direitos autorais do digital, então provavelmente não. Provavelmente a editora que precisa fazer essa publicação do digital. Se for um contrato híbrido, né, que ele só tem o livro físico com a editora, o livro digital continua sendo dele, ou uma autorização da editora para publicar o livro digital, ele pode colocar e vincular os dois, sem problema. E o contrário, eu tenho um e-book lá na Amazon e quero fazer um livro físico com uma editora aqui. Também Há pode. alguma coisa que impeça, não? Não, você pode fazer, é só volto sempre nessa parte do contrato para o autor se atentar para ver se ele realmente pode, né? Porque assim, o importante é que ele tenha esse direito. Se com a editora ele fechou, a editora gostou muito do livro dele, tá lá entre os mais vendidos, uma editora procurou ele, quer lançar esse livro no físico. Se esse contrato estiver cobrindo só o livro físico, ótimo. Se estiver cobrindo os dois, ele provavelmente vai ter que tirar do KDP e subir pela editora. Que também tudo bem, né? Dependendo do autor, para ele se aplica isso e é melhor. Mas uma boa parte dos autores, a gente vê esses que eu comentei, né, esses casos de sucesso e tal, eles geralmente fazem híbrido porque o royalty de venda dentro do KDP é maior do que o que a editora costuma pagar para e-book. Então, às vezes, para o autor vale mais a pena isso do que colocar junto com a editora, que, assim, acaba sendo, sei lá, uns 20% net, né? Então, fica um pouquinho menos. Mas, assim, caso a caso. Tá. Uma coisa que também pergunto aqui, no caso da capa, o arquivo que sobe pode ser um arquivo Word, um arquivo A capa, se não me JPEG engano, ou... a capa é JPEG, tem algumas orientações que a gente tem, acho que é JPEG, acho que tem IFF, PNG, a gente aceita também. Na hora que você sobe a capa, se não me engano, tem lá especificações de que tipo de formato a gente aceita, qual que é o ratio recomendado, né, o formato recomendado dela.
e o tamanho máximo, né? Também, assim, isso é uma coisa que para quem faz com capista, às vezes acaba sendo um problema, que é a capa não pode ser maior do que 10 megabytes, então, o arquivo, né? E aí muita gente acaba subindo, ele deixa subir no sistema, mas ele não vai aparecer no site, porque ele fica muito pesado. Então, é só prestar atentar nessa hora. Mas geralmente, assim, se você fizer a capa, sei lá, no PowerPoint e salvar como imagem, ele já aceita, você consegue fazer. Agora, vamos falar um pouquinho do prêmio, né, para a gente encaminhar aqui para o final. Eu sei que acabou a inscrição agora do 6º prêmio, né, agora no dia 15 de setembro. Então, quer dizer, se alguém aqui quiser participar do prêmio, só poderá num próximo, se tudo correr bem, no ano que vem. As 6 edições foram sempre romance, porque acho que teve uma vez, teve um de contos, né? A gente tem algumas variações, mas o Prêmio Kindle de Literatura Oficial é romance, sempre foi romance desde o primeiro. Que é romance, a gente diz, narrativa ficcional longa, né? Tem muita gente que acaba confundindo com romance romântico, que também é aceito, né? Porque é uma subcategoria, mas não é só romance romântico, né? Romance ficção. E eu ia te perguntar, eu vi que, assim, impressionantes mais de 2.000 inscrições, né, nesse 6º prêmio. Como é que é feita a triagem assim, desses 2.000, dessa monte de livros? Eu imagino que o jurado final ele não receba os 2.000 livros, ele vai receber uma coisa já mais burilada, vai receber um número menor de livros para analisar. Como é que é essa triagem? Tem alguma coisa a ver? Isso vai interferir o desempenho do livro, assim, comercialmente? Ou aquelas leituras, né? Porque às vezes não é nem a venda, mas o fato de ter sido lido uma página, ou não sei o que eu acho que é uma métrica que vocês usam também, né? Olha, raramente interfere, viu? Claro que pode, né? Claro que às vezes um livro que está performando muito bem pode chamar nossa atenção e a gente fala, nossa, vamos ver esse livro. Mas, no geral, acho que o intuito do Prêmio Kindle é justamente trazer uma oportunidade para autor independente, o reconhecimento de autor independente, né? E muitas vezes a gente sabe que o autor independente, assim, ou ele está começando, ou ele não tem uma base grande ainda, ou, assim, uma série de coisas podem acontecer que talvez ele não tenha métricas usuais nossas de assim, ele tá vendendo muito, ele teve muita visualização, etc. Então, assim, isso é uma coisa que a gente acaba não levando tanto em consideração. Claro, né, assim, a gente pode levar em consideração, mas eu acho que o principal para a gente é a qualidade do livro, né? Então, é realmente, assim, os critérios de escolha são muito mais voltados na parte editorial mesmo, né? Tipo, se editorialmente falando ele tem qualidade, é um livro que estruturalmente tá bom, então, assim, é uma coisa que realmente seja uma coisa que a gente queira reconhecer. Realmente, né, respondendo dos jurados, o que a gente tem, assim, a gente faz uma parceria, né? O prêmio, assim, a gente teve a sorte muito grande, né, de conseguir ter parceiros muito fortes em todas as edições, parceiros de editora grande, né? E até a 4ª edição a gente fez com a editora Nova Fronteira, e no ano passado e esse ano a gente fez com o grupo editorial Record. E eles são responsáveis por essa parte de escolha dos finalistas, né? Então a gente primeiro vai fazer, assim, claro, para estar inscrito no prêmio e ser elegível, o autor precisa ter um livro que está publicado dentro do período do prêmio daquele ano, né? Esse ano foi de 15 de julho até 15 de setembro, e aí significa ser inédito, né? Ele não pode ter sido publicado antes disso, né? Então tem que ter sido novo e publicado nesse período. E ele precisa estar dentro do KDP Select, né? Que é o programa de exclusividade que eu comentei com vocês. E, além disso, ele também precisa estar... A gente tem uma série de regrinhas, mas essencialmente são esses. Ele precisa ter uma das palavras-chave que eu até já comentei um pouquinho lá no começo. Tem que ser Prêmio Kindle, né? Para a gente conseguir separar de quem está tentando se inscrever. E aí, esse pessoal todo, a gente vai pegar e precisa ser ficção, né? É o romance que a gente estava falando. A gente vai pegar todo esse pessoal e aí a gente limpa todo mundo que se inscreveu com os critérios de elegibilidade primeiro. Isso é feito pela Amazon primeiro mesmo, né? A gente pega assim, a pessoa se inscreveu, mas é não ficção, então infelizmente não é elegível. Ou ela se inscreveu, mas o livro foi publicado em abril, então não vai ser elegível. Então, esse primeiro critério a gente vai fazer essa filtragem. E aí, depois disso, a própria Record vai escolher pelos critérios do prêmio mesmo, né? Que é assim, a escrita, a qualidade,
potencial, então, assim, se eles identificam isso como um livro, assim, a linha deles está fazendo sentido, então eles vão fazer essa escolha, né, baseado nesses critérios, e aí depois disso, os 5 finalistas vão ser escolhidos, e esses 5 finalistas que vão para a leitura dos jurados, né, os jurados vão ler esses 5, e aí eles vão escolher o favorito deles, e esse favorito que vai ganhar o prêmio. Esse ano a gente está com um prêmio de R$50 mil, então é 50 mil divididos em 40 mil em prêmio e 10 mil de adiantamento de royalties pela Record. Então, a pessoa vai ganhar, assim, é um prêmio bem bacana, mas mais do que isso, o livro também vai ser publicado pela Record, né? Então, acho que isso também é um reconhecimento muito legal para o leitor, para o autor, porque ele consegue chegar a muito mais gente, ele vai ver o livro físico dele disponível em várias outras livrarias. Então, assim, a gente também consegue levar esse livro para muito mais gente, que é justamente a ideia do prêmio, né? A gente reconhecer autores de qualidade independentes e levar isso para mais leitores ainda. No caso, duas coisas que me ocorrem aqui. Por exemplo, a Record, então, vai produzir o livro, vai fazer lá uma capa para esse livro. Essa capa vai substituir a do e-book ou essas coisas ficam separadas? A gente junta normalmente, né? Aquilo que eu comentei, né? De colocar os dois juntos, a gente junta. Não, mas a do e-book não. A do e-book Não, então a continua gente aquela... pode colocar o próprio autor que é dono daquele e-book que está lá, né? O contrato que ele tem com a Record, que é o contrato que está lá no edital, o que vai acontecer é, ele vai ter o contrato para o livro físico e o digital continua sendo dele, né? Então ele vai lá mexer. O que a Record normalmente faz é disponibilizar o arquivo, e aí o autor vai lá e sobe o arquivo novo, né? Da capa nova, e a gente vincula um no outro. E assim, esse livro vai ser editado pela Record ainda, né? Então, assim, também é importante mencionar, né? O livro foi publicado independentemente, mas ele vai passar por essa edição da Record, vai passar por todo o processo editorial, né, do livro mesmo. E aí, no fim do dia, o autor pode atualizar esse livro e colocar ele à venda novamente, né? Ele vai atualizar mesmo, né? Que nem eu comentei, tudo que é e-book, o autor consegue atualizar o manuscrito, a capa, tudo, sem perder o histórico de vendas e sem perder o link dele ativo lá na Amazon. Ele vai só mexer o que está lá e o autor já consegue usar isso para os clientes que comprarem a partir de então. Quer dizer, eu imagino que não tenha problema nenhum, mas esse livro, depois que ele é publicado pela Record, ele pode participar de qualquer concurso Pode. O Jabuti, Com certeza. Biblioteca Inclusive, a gente Nacional, teve caso Oceana. já acho que a primeira edição que a gente teve do Prêmio Kindle ainda era com... nosso parceiro era a Nova Fronteira, e o vencedor foi a Gisele Mirabai com o livro Machamba. E eles inscreveram no Jabuti, ele foi finalista do Jabuti. Então, com certeza, a gente, inclusive, estimula, a gente quer que ele tenha reconhecimento. Para a gente é ótimo que ele tenha reconhecimento de vários prêmios diferentes, né? O Prêmio Kindle primeiro, mas outros que vierem depois, com certeza. Claro, claro. Não sei se eu tinha mais uma pergunta, agora está me fugindo um pouco. Não, mas só uma... Assim, eu olhei alguns livros assim, pelos títulos, parece que existe assim, pelo menos duas grandes linhas ali, que é o erótico feminino e a fantasia, né? É uma impressão errada minha ou é um grande Não, parte? é certo. A gente tem de tudo, né? A gente tem, assim, vários... Qualquer autor de qualquer categoria pode publicar, mas a gente vê, assim, um histórico forte no romance erótico, né? Mas romance hot, não necessariamente tanto erótico, mas, assim, a gente tem um histórico grande em que os autores têm uma comunidade muito forte também. Então, a gente vê isso, tem bastante relevância. Fantasia, eu acho que também está crescendo muito e a gente quer, inclusive, está estimulando. Inclusive, está com um prêmio agora rolando, que se alguém ainda quiser se inscrever e tiver um livro de fantasia, ficção científica ou horror, a gente está com o Prêmio Geek rolando, que é uma nova iniciativa nossa que a gente criou esse ano. E a gente está justamente procurando ficções que estejam dentro dessas subcategorias ou quadrinhos, né? Então, a gente está as duas categorias rolando. E justamente que a gente quer trazer mais, assim, os autores dessas subcategorias mais em voga, né? Então, a gente quer trazer, assim, dar mais destaque, etc. E não só dar o destaque, mas eu acho que, na mesma linha do Prêmio Kindle, é reconhecer esses trabalhos independentes, né? Então, a gente tem muito espaço, eu acho, hoje, né? Os prêmios que a gente tem hoje em dia, que a gente vê no mercado, a grande maioria se baseia em o livro ter sido publicado convencionalmente, porque ele precisa de um ISBN, ele precisa de uma versão física, e às vezes o autor independente que está no KDP não tem isso. Ele pode fazer, mas não é tão, assim, tá fora do mundo Amazon KDP, né? Então, às vezes, ele não tem. Então, a gente quer trazer esse reconhecimento para esse autor.
E aí eu acho que isso entra muito essa pegada de trazer esses livros mais à tona, né? Ter reconhecimento dos prêmios mesmo. Além a parte em dinheiro, eu acho que é uma consequência, né, para o autor, assim, mas para a gente é muito mais essa parte de reconhecimento. Tem mais duas perguntas, aí eu acho que a gente encerra. Tem a Dag e a Caroline estão com a mão levantada já tem um tempo aí também. Tá, só então faço essas duas e abro para as duas, para a Dag e para a Caroline. Uma, eu acho que até você responder, pergunta dos prazos de quando vai ser anunciado os prêmios. Acho que agora, em outubro, saem os 5 finalistas e em janeiro sai o resultado, né? Exato. Vocês dão... Aí a gente, assim, não é nada muito fixo, né? Mas normalmente acaba sendo por aí. A gente anuncia perto de outubro, novembro, e os finalistas são janeiro, fevereiro. Geralmente fica perto disso. Agora, a outra pergunta sobre como é que a Amazon, a KDP, trabalha com a qualidade do livro. Eu imagino que vocês não têm nenhuma ingerência sobre isso, né? A pessoa é responsável pelo livro. Exatamente. Eu acho que essa é uma das mensagens que eu até esqueci de falar antes, que é extremamente importante, mas a parte de qualidade, gente, é muito importante, porque acaba sendo responsabilidade do autor também, né? A gente tem muita escala com o KDP, né? Como eu disse para vocês, qualquer um pode publicar seu livro, mas com isso vem muita coisa que não teve nenhum critério de qualidade junto, né? Então, assim, a gente está disponibilizando, a gente quer disponibilizar as coisas para o nosso leitor, mas a gente, assim, esse engajamento com o leitor e, assim, ele gostar do que ele leu e ter qualidade, acaba sendo função do autor nesse momento, né? Então, essa parte aqui, assim, sei lá, se você tivesse em uma editora, né? O autor estivesse numa editora, passaria por revisões e preparações e etc., leitura crítica e etc., acaba sendo função do autor fazer, porque justamente ele não vai ter essa parte dentro do KDP e ele tem que engajar o leitor. Tipo assim, é muito triste se o leitor chegar no seu livro, né? De todos os livros que a gente tem disponível na Amazon, ele chegou no seu livro, gostou da capa, chegou na sinopse, gostou da sinopse, começa a ler e não gosta porque tem um monte de erro gramatical. Então, assim, é muito importante ter isso, e não é porque o livro é independente que ele tem que ter menos qualidade, né? Então, ele tem que tem diversos jeitos de fazer isso sem ter que usar recursos, né? Claro, se você tem recursos, ótimo, recomendamos que use, porque é um investimento, né? Você vai ver a volta disso em vendas, mas se não tiver, a gente tem vários casos de autores que usam, sei lá, leitor beta, que é amigo que leu, sabe? Ou então a revisão, alguém revisou pediu para um revisor que está começando, e aí o revisor consegue ajudar. Então, assim, vocês conseguem disponibilizar isso, e a qualidade do livro tem que ser a melhor possível, né? Foi justamente o que eu falei, é muito, assim, para o leitor ter esses erros de qualidade é muito ruim, né? O leitor não vai querer ler outro livro seu. Então, assim, eu acho que é muito importante que o autor entenda isso para conseguir engajar mais esse leitor e manter esse leitor, né? Quer dizer, aí qualquer coisa nova que você lançar, o cara vai receber e vai querer comprar. Então, é mais royalty para o leitor, para o autor, mas também é uma carreira, né? Você está construindo sua carreira. Então, eu acho que é muito importante, sim. Essa parte da qualidade, a gente sempre tem que bate muito nessa tecla, porque para a gente é muito importante também, né? Especialmente, por exemplo, a gente está falando de prêmio, né? Agora, para o prêmio Kindle, é essencial, assim, você não vai, assim, é muito difícil conseguir chegar, assim, finalistas, você vê que, assim, é um livro que não é um livro que saiu do Word, tipo, ponto final, ele salva esse arquivo e sobe lá na hora, assim, são livros que foram trabalhados e foram revistos e foram mexidos para conseguir ser a melhor qualidade possível, e isso fez com que eles chegassem onde eles chegaram, né, então, é bem importante, sim. Dag. Eu quero só dar a minha experiência, quando vocês falaram o negócio de pagamento, se tem o mínimo, houve um concurso que foi do jornal O Globo, você precisava publicar no Kindle, no KDP, tudo direitinho, como se fosse agora, para publicar. E eu publiquei um conto, era um conto, e eu recebi um e-mail em inglês da Amazon ou do Kindle, não me lembro bem, dizendo dos meus direitos autorais. Eu fiquei muito feliz, era o primeiro da minha vida. Eles depositaram direto no banco. Aí eu fui no banco, eles avisaram R$8. Fiquei muito feliz. Então, eu acho que não tem mínimo.
dependendo, não sei se porque era só conto, e até hoje, de vez em quando, eu vou lá e falo com alguns amigos, vai lá no Kindle. Pois é, e eu não tenho nem o Kindle assim, físico, O aparelho. físico eletrônico, mas eu baixei o Kindle no meu PC. Eu leio numa boa, porque eu gosto de grande, não gosto desse negócio pequenininho, meu dedo é gordo, aí eu bato nada. Então, é só para tranquilizar que eles são, assim, incríveis. Eles mandam os seus direitos autorais. E vocês podem saber que eu estou milionária, é R$ 8. Não, obrigada, Dag. Eu acho que não, ótimo que você falou isso. E eu acho que essa parte dos reais, gente, não tem mínimo mesmo, tá? Inclusive, eu coloquei livro de teste lá que vendeu uma unidade, eu recebi acho que 35 centavos outro dia. Então também tô milionária, sou do bonde dos milionários. Mas realmente, obrigada por falar. Eu acho que é importante sim para o pessoal saber. E assim, além do aplicativo do Kindle do computador, que é ótimo, também tem o aplicativo do Kindle do celular. Então, quem quiser levar junto e tal, é gratuito, é só baixar e você consegue ler todos esses livros, né? Eu só esqueci do principal, que vocês todos acessem, é A Vendedora e as Balas, e o título era A Vendedora de Balas. A contribuição do Alexandre Brandão fez toda a diferença. Ele, por causa do texto, né? Ele falou, não é vendedora de bala, é A Vendedora e as Balas. Quem quiser me prestigiar, eu estou muito feliz. Vamos dobrar esse royalties, pelo menos, né? Vamos chegar em 16. Ou mais. Por favor. Não sei se tem mais alguém que queira fazer uma pergunta. Acho que tinha Caroline, não sei. Eu já fiz, Alexandre, obrigada. Tá verdade, você fez a minha pergunta. Eu peço desculpa por não ter dito quem eram os autores das perguntas, mas eu acho que eu passei por quase todas que chegaram aqui no WhatsApp. A Juliana quer falar, Juliana Coelho quer falar. Olá a todos, tudo bem? Desculpa não poder aparecer, que tá meio complicado aqui. Eu tenho uma dúvida, porque eu faço um trabalho para uma escola de idiomas de Los Angeles, e muito que envolve literatura e tal, e às vezes eles me pedem para eu poder ler os meus escritos, né? E eu fico nessa de traduzir, ainda estou vendo a questão de direitos autorais em português, que dirá em inglês, eu sou tradutora também. Eu queria saber como é que funciona essa questão da tradução, porque assim, meio que existe já uma demanda por conta dos professores e estudantes dessa escola, que é uma escola renomada, e vários outros contatos que eu também tenho fora. Então, eu queria saber o que você sugere, como é que funciona. Olha, de tradução, o que eu tenho mais experiência, que eu vejo muito, é o pessoal com o próprio livro, né? Então, sei lá, o próprio romance, ele traduz em outra língua e começa a vender, né? Nesse caso é mais óbvio porque o conteúdo é dele. Nesse caso, se eu entendi direito, o conteúdo você está traduzindo e está pensando em publicar, é isso? Eu, na verdade, eu quase concorri a esse Kindle agora, que não deu tempo. Eu fiquei doente justamente quando eu fiquei sabendo, aí não tive nem como poder pensar e ler tudo direitinho. Eu vou fazer ano que vem. Então, eu estou na fase de direitos autorais ainda, com a pandemia atrasou um pouco. Mas o que acontece? Como eu faço palestra sobre literatura em inglês, né, para esse pessoal, eles ficam querendo que eu leia coisas minhas, entendeu? Entendi. Aí você traduzir, entendi. Olha, era apresentado na ementa do curso de português, quer dizer, enfim, é uma coisa que precisa ser resolvida, entendeu? Entendi. Olha, eu acho, assim, se o conteúdo é seu, assim, a partir do momento que você está fazendo o cadastro do livro, né, como eu comentei antes, uma das sessões lá você vai falar se você tem direito autoral de estar vendendo esse conteúdo, né? Se você tem o direito autoral e isso é comprovado de algum jeito, seja por contrato, seja por acordo, seja por e-mail, seja como for, é seu e você pode publicar. Então, você pode colocar seja em inglês, seja em português. Seja em inglês, seja em português. Inclusive, se você quiser publicar em inglês, até assim, você vai ter as outras lojas da Amazon que vão comprar em inglês e você abre todo esse leque de clientes de outras lojas que você também consegue vender. Então, assim, super vale. Foi o que eu disse, assim, se você tem algo que comprove, né? Na verdade, você não precisa ter algo para comprovar, mas assim, você tem o direito autoral é seu, né? É isso que importa pra gente. É importante só, assim, alguns casos que a gente recebe de dúvida, né? Por exemplo,
A pessoa está traduzindo um conteúdo que ela escreveu em conjunto com uma pessoa de outro lugar, etc. Quem vai ganhar o direito autoral é o dono da conta, tá? A gente não divide em dois momentos, né? Então, assim, a pessoa que cadastrou esse livro vai ganhar esse direito autoral. E caso, assim, o que poderia acontecer se você não tivesse esse direito autoral é alguém entrar lá numa página que a gente tem para questionamentos de direitos e falar, esse daqui é meu. E aí o nosso time vai entrar em contato com você e falar, a gente teve uma requisição, a gente precisa que você comprove que o direito é seu. Alguma coisa do tipo. Então, tendo esse direito autoral, assim, sendo seu de algum jeito, você consiga, não é nem que você consiga comprovar, mas sendo seu, você pode publicar. Não sei se responde sua pergunta, mas normalmente, assim, quase todos os casos é isso. Não, tudo bem, porque eu trabalho com tradução, eu sou muito cri-cri, aí é sempre bom revisar, porque não necessariamente a pessoa passa a mensagem que você quer passar, né? Aí eu tinha essa preocupação, ainda mais que eu lido com essa coisa de cutucar as pessoas para escrever também, então... Sei, não, com certeza. O que eu acho que pode te ajudar, talvez, né, se você estiver realmente querendo ver as minúcias, os nossos termos e condições são abertos, então você consegue clicar lá e ler ele na íntegra e ver o que poderia acontecer nesses casos, né? Então aí você consegue ver isso e caso você tenha alguma dúvida extra, você entra em contato com o suporte e eles vão te responder. Então é bem tranquilo essa parte. Obrigadão. Imagina. Gente, acho que nós temos que terminar, né, Juliana? Porque agora vem o grande finale do dia, que é o o concerto sarau, de poesia, né? um concerto de poesia, e acho que todo mundo aqui quer ir para lá para assistir. Isso. Laura, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, gente. Acho que foi uma conversa muito gostosa. Eu gosto, pois sempre e bom. Rende, né? Eu rende. Acho até que ficou perguntas por fazer, a gente depois tem que combinar se eu puder dar outro... se eu puder dar só um extra, então, aqui, respondendo o que eu vi aqui do prazo do prêmio e falando do geral do KDP, prazo do prêmio varia, tá? Esse ano a gente adiantou um mês, ano passado era de agosto a outubro, esse ano foi de julho a setembro. Fiquem de olho nas nossas redes, a gente tem nosso Facebook, o próprio KDP, se você já for um autor, você recebe a notificação, e aí a gente vai avisar. Não é certeza ainda, a gente não tem confirmado ainda a 7ª edição, né, do ano que vem, mas, assim, ao que tudo indica, deve rolar, mas caso não, a gente tem outros prêmios rolando e vocês podem ficar sabendo. Quem não é autor ainda pode criar sua conta no kdp.amazon.com.br e publicar o livro lá, vou adorar ver vocês lá, espero que vocês publiquem, e... eu acho que é isso que sobrou aqui, mas é isso, Juliana? Se tiver mais alguma coisa, me avisa. Acho que é. Falei rapidinho. Bom, a Suzana teve que sair antes por causa da próxima mesa. Eu convido todos a seguir lá no Concerto de Poesia com a Viviane. Quero agradecer em nome do IEL a Laura, que, assim, poxa, você vê que é importante essa conversa aqui, porque é muita gente interessada e com perguntas, né? Com e certeza. o Alexandre, que, enfim, esse super parceiro aí, que maravilhosamente fez a mediação aqui, e acho que também perguntou tudo que todo mundo queria saber. E é isso, gente. Agradeço muito e vamos todos para a próxima mesa. Obrigada. Isso, a Laura colocou aqui o site também da KDP para vocês poderem seguir e tirar as dúvidas lá. Isso. Certo? Certinho. Então Tchau, muito obrigada. Obrigada, Alexandre. Muito obrigada. Um prazer. Obrigado a você, Laura. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau.